De volta com o programa Justiça em Ação. Olha, nem todo mundo sabe, mas o ato de colaborar com a investigação está previsto em lei. Criada em 1990, a Lei 9.807 estabeleceu normas para a proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas e também instituiu a chamada delação premiada. A colaboração favorece o delator ao mesmo tempo que ajuda na elucidação de crimes e punição dos culpados. E para falar melhor desse tema tão em evidência nesses últimos meses, recebemos a presença do doutor Rafael Sawaia. Doutor, prazer receber o senhor aqui no Justiça em Ação. Prazer é todo meu. É muito importante saber que a mídia também tem interesse em levar à população conhecimento não só raso, mas conhecimento profundo, conhecimento de grande interesse no mundo jurídico. E o programa ele tem essa missão e eu acredito que ele vai cumprir essa missão com bastante eficiência, com bastante eficácia. Bom, doutor, a gente tem falado não só para o público específico, os advogados, enfim, quem faz o meio jurídico, o universo jurídico, mas também para a população. E é interessante começarmos a entrevista entendendo o que é delação premiada. A delação premiada, na verdade, ela tem uma herança histórica um pouco maior que a década de 90 traz. Costumava-se falar de um diploma folclórico, que era o Malleus Maleficarium, o martelo das bruxas, utilizado na Inquisição para se processar e julgar e condenar aquelas acusadas de bruxaria. E dentro desse rito, se previa uma hipótese de dizer a ela que ela tinha que entregar as suas comparsas para que a tortura acabasse. Então a gente já olha desde esse aspecto histórico inicial da Inquisição a existência de uma negociação com um possível condenado em prol de descobrir novos coautores, partícipes e algo desse teor. A delação premiada, a partir de então, ela sofre várias mudanças. E a mais recente delas, da Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, que ela, de certa forma, até nos trouxe uma nova vertente, a colaboração premiada. Se a gente utilizar as palavras do professor Vladimir Aras, que é procurador da República, ele diz que colaboração é gênero do qual delação é espécie. E por quê? Originariamente, interessava a investigação descobrir apenas coautores. Essa é a própria delação, até pela etimologia da palavra. Delação é entregar alguém. Mas hoje a colaboração ela vai além. Hoje eu quero, além de descobrir novos autores, eu quero descobrir uma forma de salvar vítimas. Eu quero descobrir resquícios do crime, reaver dinheiro. Eu quero descobrir como funciona a hierarquia daquela organização criminosa. Eu quero descobrir, por exemplo, a quem competia cada função dentro daquele antigo bando, daquela antiga quadrilha. Então, a delação hoje, ela não é uma prova, como muitos pensam, mas ela é uma forma de se produzir provas. Ela é um meio de aquisição de provas. E ela vai ser o norte para uma investigação que até então está meio cega ou, às vezes, completamente cega. E é de exclusividade do Ministério Público a delação premiada? A delação premiada, por si só, ela vai constar ao processo. Sim. E pode não só o Ministério Público propor e negociar, também pode a autoridade policial. Quem, na verdade, não pode participar dessa delação, dessa negociação, seja ela qual for o objetivo, é o magistrado. O judiciário ele tem que estar alheio a essa negociação. Cabe ao acusado e aí munido da defesa, é uma garantia que ele tem com a nova lei, que é a Lei de Organização Criminosa, que essa negociação tem que ter a participação do advogado para lhe garantir ampla defesa e ela tem que ser feita com o Ministério Público ou autoridade policial. A partir de então, o magistrado poderá ou não homologar aquilo se verificar presentes esses requisitos. Bem interessante. Bom, e eu queria que o senhor citasse, exemplificasse alguns benefícios na prática que o delator pode ter de acordo com a delação que fizer. A lei ela dispõe de vários benefícios. O mais nobre deles talvez seja o perdão judicial. Então, se aquela delação ela for suficiente a elucidar de forma a se interpretar como uma recompensa a ele, o perdão, isso pode acontecer. Mas eu posso ter, por exemplo, o direito de estar preso em um estabelecimento prisional diverso dos meus coautores, diverso daquele que eu entreguei, até como uma forma de garantir a segurança, garantir que aquela delação ela vai continuar e vai postergar. Mas eu tenho reduções de pena e etc. Eu vejo como o ápice da delação, o ápice do benefício, o perdão judicial, e a gente vê medidas até mesmo na execução penal, como responder em estabelecimento prisional diverso daquele que os demais. Perfeito. Bom, o senhor citou agora perdão judicial. E eu cito o Alberto Youssef, né,
que ele tentou, o advogado dele tentou colocar aí meio que no combo uma condenação anterior dele. E aí eu queria saber se essa delação, esse benefício pode amparar condenações anteriores, especificamente no caso do Banestado do Alberto Youssef. Esse questionamento ele é fantástico, porque a Lei de Organização Criminosa, 2.850, ela trouxe pela primeira vez essa previsão legal. Só que ela é restrita. O que a Lei de OCRIM fala é que, no caso de condenações anteriores, o máximo benefício será uma redução da pena em até a metade. Então, eu não tenho como pensar em perdão retroativo. A Lei de Organização Criminosa ela não tem essa previsão, e ela que hoje trata essa matéria de colaboração e delação. Então, há uma possibilidade de um benefício, mas ele não vai ser o mesmo benefício daquele delator originário. Bom, doutor, na sua opinião, doutor Rafael, o senhor acha que esse instituto ele beneficia mais o delator ou o Estado? Olha, efetivamente, na prática. O benefício advindo da delação premiada, da colaboração premiada, ele recebe conceituações, ele recebe divergências de diversas searas. Se eu partir de uma interpretação puramente processual, o mais dogmática possível, vou te dizer que o maior beneficiado certamente é um réu que recebeu perdão judicial. Sim. Mas a gente tem que levar em consideração os outros fatores, como, por exemplo, a delação premiada, vista na metodologia um pouco mais sociológica, um pouco mais de ética e moral, eu vejo que eu estou incentivando alguém a trair outro. Eu estou incentivando sentimentos tão impuros, talvez, quanto os da prática do crime. Eu estou incentivando que as pessoas percam aquele sentido que os tem de moral e de ética em prol de um benefício físico. Então, talvez a torpeza da delação premiada nesse sentido e não processual, ela seja mais prejudicial ao acusado do que favorecedora. E aí eu estou munindo o Ministério Público ou estou munindo a polícia daquilo que eles não têm e talvez nunca tivessem. Sob essa perspectiva, eles são os mais beneficiados. Bom, e quanto à responsabilização das pessoas que vão participar de uma delação premiada e mentem, né? Exatamente. Como que funciona essa questão? Antigamente se falava em crimes de denunciação caluniosa, se falava em calúnia propriamente, mas hoje, mais uma vez, a Lei 12.850, ela traz um crime específico, que é a delação falsa ou a colaboração falsa. Então, se aquelas informações que foram dadas pelo delator, pelo colaborador, elas vierem a se concretizar de forma diversa, entender que, por exemplo, aquele que ele indicou como mentor não era o mentor, aquele crime que ele disse que acontecia e que tais eram responsáveis, na verdade, não existiu. Ele está sujeito a uma pena de 1 a 4 anos, prevista na própria Lei 12.850. Então, quando eu falei que a delação, a colaboração, ela é um meio de obtenção de prova, é exatamente porque ela precisa ser feita aquela regra dos 7. Ela precisa ser confirmada na investigação durante a instrução processual, sob pena de o delator mentiroso, o delator falso, o delator que trai, aí sim, o seu negociado de delação ser punido exatamente por aquela conduta. Perfeito. Doutor Rafael, quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, aqui no Justiça em Ação, dizer que o programa está de portas abertas para o senhor, para os seus colegas. É um programa voltado para o segmento jurídico, para o universo jurídico, para os advogados, e quero de verdade agradecer a sua presença e dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. A honra é absolutamente minha. Eu agradeço a iniciativa de vocês, agradeço bastante o convite. E sei que o objetivo de vocês é um objetivo dos mais nobres possíveis, que é levar informação jurídica, que muitos carecem. E no momento em que a gente traz à população aquilo que ela precisa para crescer e não simplesmente para sobreviver, eu estou diante de um objetivo louvável. Parabéns a vocês também pelo programa. Obrigado. Vou de intervalo. Na volta tem mais Justiça em Ação.